Bem-vindo a mais um vídeo no canal, espero que te encontres bem. Continuamos aqui na expectativa em relação ao mercado de transferências. Quem é que o Porto vai contratar? Parece que o Piatusevski está mesmo muito próximo de ser oficializado. Também temos novidades e temos essa expectativa então para esse jogo com o Aves. Já vamos à análise do dia de hoje do Porto, mas primeiro pedi que deixes o like para dar então uma força aqui ao canal. Não te esqueças também de subscrever o canal se ainda não subscreveste. Estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores. Vamos ver se conseguimos bater essa meta antes do final do ano, ainda é possível. Eu acredito que vamos conseguir. E depois também deixa os teus comentários, já sabes que eu leio sempre todos, é sempre interessante, geram sempre debates muito interessantes nos comentários. Qualquer informação que queiras acrescentar ou qualquer opinião que queiras dar, seja para concordar com a minha ou para dar alguma opinião contrária, já sabes que podes comentar e já sabes que eu leio sempre todos. E vamos então à análise da atualidade do Porto. Eu começaria, até aqui para variar um pouco, sabemos que temos o jogo com o Aves e temos o mercado de transferências em ebulição, mas eu começaria pela entrevista do André Franco no Jornal do Jogo de hoje. Ontem eu por acaso tinha-me passado ao lado a entrevista do Diogo Costa, que eu até contei aqui no vídeo anterior, que foi um amigo meu que me chamou a atenção para a entrevista porque ele achou que, como eu costumo comentar aqui muitas vezes e comento também com amigos em privado, que os jogadores estão muito politicamente corretos e eu não gosto de entrevistas politicamente corretas. Achei que ele chamou-me a atenção que seria uma entrevista dessas, não achei que fosse tanto, ainda assim acho que foi mais politicamente correto do que é normal nesta época no Porto. Como eu tenho dito, as entrevistas dos jogadores do Porto têm sido muito interessantes, tem sido até muito transparentes, estranhamente transparentes. Não há muitos jogadores a falar politicamente correto. O Diogo Costa meio que misturou, mas hoje surge uma nova entrevista. Sabemos que isto também é a altura de entrevistas, final do ano, época de balanço. Eu também já fiz um vídeo, não sei se já viste o vídeo de há 2 dias atrás, no dia de Natal, em que eu fiz também um balanço da época. E eu gostei muito desta entrevista do André Franco. Também é verdade que é um jogador que já não deve nada ao Porto e também por isso pode falar mais. Tenho dúvidas, por acaso não sei, é uma curiosidade, pouco interessa aqui, mas se souberes podes deixar também nos comentários. Não sei se o André Franco é portista, eu tenho a ideia que ele é sportinguista. Aliás, na entrevista até lhe perguntam como é que um jogador, uma pessoa que esteve em Lisboa toda a época e toda a carreira, ele chega, toda a época não, toda a carreira, ele chega ao Porto com 25 anos, ou seja, já tem uma carreira sempre em Lisboa, ainda por cima formado no Sporting, e ele a dizer que nunca sentiu grande pressão, os adeptos do Porto, ele a dizer que os portistas defendem muito a cidade e o clube, mas que nunca sentiu nenhuma pressão, e isso aí para mim é óbvio. Eu acho até que essa pergunta nem faz sentido, porque não falta casos dos jogadores, principalmente relacionados com o Sporting, mas também relacionados com o Benfica. Podia dar aqui N exemplos, mas por exemplo o Quaresma, o João Moutinho, jogadores que foram referências no Sporting e que agora até se dizem portistas. Portanto, os portistas não é por aí também que se incomodam. O André Franco só não se torna uma referência porque acabou de passar algumas épocas. Era um jogador banal, diria. Ele não comprometia muito, também jogava poucas vezes, teve alguns bons jogos. Sempre achei também que ele tinha mais talento do que o que mostrou, e ele diz isso na entrevista. Ele achei muito, muito transparente, muito claro. Ele faz um balanço da época passada que eu acho que está correto, e eu salientaria uma frase, um episódio da época que ele diz, que foi logo ali no início da época passada, em que o André Vilas-Boas, o presidente, vai ao balneário falar com os jogadores e diz-lhes o que também já tinha dito para fora e que todos sabíamos, que era o ano zero, era o ano de endireitar as contas, o ano de reestruturar o clube e que ia ser complicado, mas, e isto é que é interessante, tinham que ser campeões. Portanto, o André Vilas-Boas fez questão de dizer, é o ano zero, mas vamos ser campeões. Portanto, isto mostra a ambição e o nível de exigência que temos num clube do tamanho do Porto, ele próprio diz isso, em que mesmo que o clube esteja em reestruturação, o objetivo é ser campeão. Sabemos como isso é uma prioridade sempre para os adeptos, e aquilo que eu dizia no vídeo de Natal, aprofundei mais essa questão, mas achei interessante. O André Franco passa aqui em revista vários jogadores que estão no Porto e achei as análises dele muito sóbrias. Eu acho que essa entrevista é bastante interessante nesse sentido, ele respondeu a tudo. E, aliás, a entrevista até é muito longa, eu acho que foi porque o jornalista gostou, porque ele estava a responder mesmo a tudo. E ele a falar mais dos colegas que ficaram da época passada, ele a dizer que o Gabri Veiga, ele chegou a treinar com o Gabri Veiga porque jogaram o Mundial de Clubes, a dizer que o Gabri Veiga logo quando chegou já mostrou essa atitude diferente, porque era um criativo, mas que gosta de lutar muito junto com a equipa, que gostava de defender e ajudar nas recuperações de bola. Portanto, é um jogador já feito nesse sentido, e é por isso talvez que o Farioli gostou mais dele, isso é inevitável, é claro, desde que chegou ao Porto, em detrimento do Mora, o que eu acho que foi um erro, mas agora já está a corrigir melhor o erro também. O Farioli também tem direito a ir se adaptando e entendendo melhor a equipa, e o Mora até ganhou com isso, porque agora o Mora é melhor a defender, tem mais valências, acho que valorizou, embora, como temos dito aqui muitas vezes, não são as características dele. Achei interessante, falando de características dele, o André Franco fala do Samu como sendo um jogador, um matador, um monstro de área, como ele diz, e ele a dizer uma coisa que eu concordo, que eu tenho dito aqui no canal muitas vezes, que o Samu
fica muito frustrado quando não marca golo, e ele diz que apesar daquele tamanho dele e dele parecer um jogador, de facto parecer um monstro da área como ele diz, que ele é um bebé, ele usa mesmo esta expressão, que é um bebé que fica sempre irritado quando não marca. Eu já tinha dito isto aqui, eu acho que o Samu precisava de melhorar o emocional, e acho que está a melhorar. E depois quando o jornalista lhe pergunta pelo facto do Samu estar a melhorar, ele concorda, mas diz que o Samu, por muito que trabalhem para jogar de costas para a baliza, o ponto forte dele vai ser sempre na área, que é onde ele faz a diferença e onde é mais perigoso. Concordo plenamente, e é por isso que eu acho que o lado emocional é mais importante até trabalhar do que costas para a baliza. Mas atenção que, eu não sei quando é que foi esta entrevista feita, mas o Samu nos últimos jogos tem mostrado um jogo associativo que nós não conhecíamos, tornou-se um jogador muito mais interessante. Aliás, o Samu não é por acaso que hoje surgem notícias preocupantes para o Porto, porque o Tottenham está com 172 milhões de euros para gastar e parece que vai avançar pelo Samu, e já em janeiro. Mas já lá vamos ao mercado de transferências. Só aqui uma referência ao Samu, porque realmente o André Franco falou dele, falou de todos os ex-colegas que ainda estão no Porto, ele a dizer que mantém contacto com muitos, com o Zaidu, com o Eustáquio, com o Diogo Costa, com o Mora, e ele a dizer que o Rodrigo Mora é um talento fora de série que não pode ficar no banco, e ele aqui também está muito em linha com aquilo que eu tenho defendido aqui, é realmente um grande talento. E ele a dizer que nos treinos fazia muitas entradas duras porque era impossível pará-lo quando ele começava a fintar. E é interessante pensar no André Franco, a época passada, isto não querendo também falar muito da época passada, mas o André Franco foi muito trabalhado como médio, principalmente com o Anselmo, e lembro-me de o ver ali no duplo pivô do meio campo, e talvez por isso que ele fazia mais faltas, era mais trabalhado defensivamente. Mas o André Franco faz até revelações engraçadas que eu não fazia ideia. Eu não sabia que ele tinha tido problemas com Sérgio Conceição. Ele a dizer que no fim, quando ele sai, acabam por deixar tudo em pratos limpos, mas eu não sabia que havia esse lado do André Franco. E fiquei também, uma curiosidade que eu também não sabia, que o André Franco supostamente, olhando para a entrevista, também são palavras dele, a falar dele próprio, mas ele parece que era um líder dentro do balneário. Ele diz que o próprio Jorge Costa dizia que ele tinha muita coisa dele, e eu não tinha esta ideia do André Franco. Eu pensei sempre que o André Franco era um criativo, um jogador com muita qualidade de pé esquerdo. Ele próprio diz que não teve a oportunidade de mostrar a qualidade de pé esquerdo, mas que não chegava se calhar ao nível para um grande. Acho que é aquele típico jogador, e isto acontece muito no Porto, até por isso é que eu acho que quando sugerimos aqui, e também já lá vamos hoje, temos aí nomes do campeonato português que têm sido sugeridos para reforços do Porto. Quando o Porto vai buscar reforços internos, isto acontece muitas vezes, jogadores que parece que são muito bons, têm realmente muito talento, mas às vezes falta talvez mentalidade, a mentalidade certa, porque estes clubes que lutam por títulos, como ele diz, mesmo quando tudo está a correr mal, precisam muito desse lado de mentalidade, que às vezes falha, e acho que é uma questão de adaptação mesmo. E depois ele também a falar sobre o Vítor Bruna, a dizer que era muito complicado, e realmente era, para qualquer treinador, não era só para ele. Ainda assim, acho que aqui há algumas ressalvas, mas também a dizer que o próprio Anselmi teve muito azar porque tinha um sistema de jogo diferente e não teve tempo de implementar. Eu também digo isso no vídeo de Natal. Acho que estou quase 100% de acordo com todas as análises do André Franco, porque realmente o Anselmi não teve tempo para treinar aquele sistema tático e tornou-se um verdadeiro desastre. O Porto ficou ainda pior. E depois o André Franco não deixa também, e acho que isto é surpreendente, normalmente os jogadores fogem a estas questões, acaba por falar sobre os problemas de balneário. Ele não especifica, acho que ele está a referir ao caso do PP, provavelmente não duvido que haveria outros casos também, e é por isso também que o Porto depois deixa sair muitos jogadores, incluindo o próprio André Franco, que diz que achou melhor não ficar na equipa. Portanto há aqui qualquer coisa que também fica por contar, mas ele a dizer que realmente havia problemas ali de balneário, a dar a entender que foi por isso também que houve a troca na equipa técnica. Depois ele deixa em aberto, se o Porto tivesse passado à fase seguinte do Mundial de Clubes, se o Farioli não tinha vindo para o Porto, aí eu já não acredito. Se vocês virem um vídeo que eu faço a retrospectiva no dia de Natal, acho que não, acho que o Porto já tinha o Farioli em mente desde janeiro. Fala-se muito isso, eu acredito nessa teoria de que o Porto já tinha Farioli debaixo do olho. De qualquer forma, ele a falar bem do Gabri Veiga e fala bem de um outro jogador que está a brilhar no Porto também, que é o Froholt. Ele, pelos vistos, fez ali 1 ou 2 treinos antes do Farioli começar a treinar, não sei muito bem em que momento foi, mas ele a dizer que teve ali, participou dos testes físicos com o Froholt e que ficaram todos de boca aberta na altura porque ele tinha índices de resistência muito elevados em relação aos outros, portanto muito acima da média. Ou seja, temos aqui uma pista de que o Farioli já sabia que o Froholt tinha esta capacidade física logo desde os primeiros testes, e ele a dizer que é muito bom para o Gabri Veiga, para o Mora, para os jogadores criativos, para o PP, embora o PP aqui até é um jogador que defende bastante, mas é muito importante porque tem um jogador no meio campo que corre por eles todos, é verdade, é um jogador que equilibra, e ainda por cima com a exigência do Farioli, este é um dos segredos do Porto, com a exigência de Farioli,
o Froholt tem que correr, mas os outros jogadores também têm que correr, então o Porto acaba por quase como se tivesse mais jogadores em campo, e é por isso que também em todos os jogos tem mais intensidade com o adversário. Tenho dito aqui muitas vezes que esse é um dos pontos fortes do Porto. Mesmo quando o jogo não está a correr bem, o Porto mantém sempre uma intensidade superior, é muito difícil ultrapassar essa intensidade, e o Froholt é peça-chave nisso, e é por isso também que se fala muito de um reforço para o meio campo, porque tanto o Eustáquio como até o Pablo Rosário ou o Gabri Veiga naquela posição, ninguém consegue ter o ritmo do Froholt, e seria importante o Porto ter um reforço de qualidade ali para o meio campo. Mas já vamos ao mercado de transferências. Depois o André Franco analisa também o Porto, o atual estado em que o Porto está. Ele diz que a bola agora entra, quando antigamente ia ao posto. Eu também disse isso no vídeo de Natal, e é verdade, mas também tem muito a ver, como ele diz, com a energia, mas também tem a ver com trabalho, com treino, tem a ver também com o aumento de qualidade do plantel, tem a ver com muita coisa, com essa tal intensidade. Mas realmente gostei da entrevista de um ex-jogador do Porto, que agora penso que ele está lesionado, se não me engano, está no Chicago Fire nos Estados Unidos. Falamos muito dele na pré-época, que ele foi vendido, e depois havia ali cláusulas. Mas realmente achei uma boa entrevista do André Franco, que termina a entrevista dizendo que o favorito a ser campeão é o Porto, e que o único clube que pode tirar o título ao Porto é o Sporting. Acho que sim, estou de acordo com ele. Acho que o Porto estando em primeiro é quase óbvio, olhando para a tabela é óbvio que ele disse. Agora eu não descartaria o Benfica, e até já dando aqui uma pista sobre o que é que eu acho. O Benfica está a contratar, e no mercado interno, atenção que o Mourinho é experiente nisto, e ele sabe perfeitamente que nesta altura de contratar em janeiro tem que ser jogadores que já conheçam a realidade do campeonato, e acho que o investimento que eles estão a fazer, que acho que também vão fazer um bom investimento, mostra que ainda acreditam. E isto ainda falta uma volta inteira, portanto não descartaria o Benfica da luta pelo título, embora eu acho que o Porto, a continuar assim como eu tenho dito, acho que o Porto tem tudo para ser campeão. E falando agora um pouco da renovação do Diogo Costa, eu sei que já falamos muito aqui dessa renovação, mas hoje eu vi um novo dado que pode dar-nos aqui indicações sobre o que é que se passou, porque é que o Diogo Costa demorou tanto a renovar e qual é o objetivo desta renovação. Eu hoje fiquei a saber, e realmente peço desculpa que ficou a faltar esse ponto, que eu não tinha dito aqui no vídeo. O Diogo Costa vai receber um bónus em caso do clube que o contratar pagar a cláusula de rescisão. Ou seja, o Porto dá aqui um incentivo para que o jogador e até o seu empresário, quando negociarem com outro clube para ele sair, forcem a que seja, não tentem forçar uma saída abaixo da cláusula de rescisão. E então eu acho que isto aqui dá-nos a pista que faltava. Claramente o Porto quis blindar o Diogo Costa. Ele tinha contrato, de facto, eu tinha dito aqui que ele podia sair no fim da época, e acho agora, olhando a esse bónus, acho que pode haver aqui uma grande probabilidade. O Porto tentou-se proteger contra a mais que provável saída do Diogo Costa, como muita gente comentava ontem. O Diogo Costa, ganhando o Mundial ou jogando muito bem no Mundial, com certeza sai do Porto, e portanto fazendo um Mundial interessante, eu já não digo fazendo um grande Mundial, fazendo um Mundial interessante, ele vai ter muitos interessados, porque ele já teve interessados nele nesta pré-época, fruto também da Liga das Nações, em que ele fez uma grande final por Portugal e deu o título a Portugal, praticamente defendendo os penaltis. E portanto agora, sendo um Mundial, há uma grande expectativa, e acho que o Porto aceitou baixar a cláusula, e houve aqui muitas negociações quase durante meio ano, e acho que o que o Porto fez foi garantir que o Diogo Costa sai pelos 60 milhões, ou pelo menos pela cláusula, tentar aqui forçar essa saída, e por isso é que demorou tanto a renovar. Porquê? Porque o Diogo Costa provavelmente, ou o seu empresário, não queria essa cláusula tão alta, porque 60 milhões é muito dinheiro, como temos dito aqui, por guarda-redes, apesar dele ser um guarda-redes que está no top 10 ou top 3, dependendo das opiniões, de melhores guarda-redes do mundo, não há dúvidas. Vai haver interessados, mas o Porto blindou-se muito bem, e agora tem aqui uma probabilidade de, ou ficar com o Diogo Costa até aos 30 anos de idade, ele torna-se uma referência histórica do clube, e é esse capitão com uma experiência avassaladora e o jogador com mais jogos no Porto, ou então sai, mas sai por 60 milhões. E será um dos guarda-redes mais caros da história do futebol mundial, e portanto o Porto também acaba até por ter dinheiro depois para ir procurar alternativas, não só de guarda-redes, até de outras posições. Se conseguir um guarda-redes, por exemplo, por 20 ou 30 milhões, ainda consegue contratar mais um jogador. E portanto o Porto aqui blindou-se, eu acho, com perspectiva, na perspectiva de o Diogo Costa sair depois do Mundial. Acho que foi isso, e o Porto acabou por conseguir o melhor de dois mundos, e acho que este bónus era a peça que me faltava aqui para entender realmente o que é que se tinha passado, e é realmente o Porto conseguiu blindar-se, e acho que o Porto conseguiu levar a melhor, porque baixou a cláusula de 70 milhões, que era irrealista, ninguém ia pagar aquilo, ainda por cima, bastava que o Diogo Costa começasse a fazer força para sair, o próprio Porto não ia querer que uma referência do clube saísse a mal, e o Porto assim blinda-se, e agora há um incentivo para o Diogo Costa sair a 60 milhões por 60 milhões. Agora acho que isso não afeta a época, como eu já tinha dito. Acho que o Diogo Costa, como ele disse na entrevista, quer ser campeão, quer ganhar o máximo de coisas, quer também brilhar no Mundial, e depois no ano seguinte vê-se, mais ou menos temos aqui a garantia de que a sair sai por muito dinheiro, a ficar, ainda bem que fica, eu espero que ele fique. Eu sei que há algumas pessoas que acham que pelos valores muito altos até compensa vender guarda-redes, ainda assim eu acho que o Porto nunca vai encontrar um guarda-redes com a qualidade dele. Pode encontrar com a qualidade dele, que é difícil,
mas não vai encontrar um formado na casa, capitão, com a mística, que é o que muitas vezes se diz que falta no Porto, e o Diogo Costa é a representação dessa mística. Então eu acho que o Porto aqui blindou-se muito bem, ainda assim espero que ele fique até ao fim do contrato. E o Porto prepara então esse jogo com o Desportivo das Aves, já na segunda-feira. Eu não sei se te lembras que eu ontem dizia que os jogadores já tinham ido à balança, o que eu não tinha era os dados, se tinha corrido bem ou não. Tendo em conta que não há nenhuma notícia no sentido de que tenha corrido mal, acho que todos os jogadores se portaram bem, cumpriram o plano à risca e, portanto, não vai haver baixas por causa do Natal. As únicas baixas que o Porto tem no boletim clínico continuam a ser as mesmas. É o Diogo Pérez, que não joga mais esta época, e o Tomás Pérez, que mesmo lesionado ou não lesionado, também acho que não joga mais esta época. Ontem houve um grande debate nos comentários se ele devia sair ou não. Já lá vamos ao mercado de transferências, mas eu vou explicar melhor o que é que eu acho sobre o Tomás Pérez sair ou não do Porto. Sendo que até hoje regressou de empréstimo, e vamos ver também o que é que vamos fazer com ele. E esse jogo então com o Aves, que é o jogo que fecha o ano, eu acho até por ser um jogo que fecha o ano, por ser o jogo em que, com o clube preferido do Samu para marcar golos, eu estou à espera de um grande jogo e estou à espera de uma boa vitória do Porto para fechar o ano. Acho que vai ser a motivação da equipa toda. Acho que tem tudo para ser um bom jogo. É no Estádio do Dragão, com certeza com o estádio cheio. O que eu não consigo é prever qual vai ser a equipa que vai jogar. Como eu dizia aqui, há cada vez mais dúvidas, adensam-se cada vez mais as dúvidas sobre quem é que vai jogar. O Farioli convocou o João Teixeira, mais uma vez, da equipa B. Acho que é a última oportunidade do João Teixeira de se estrear pelo Porto, porque depois de janeiro vão chegar os reforços, e aí acho que chegando algum reforço para o meio campo, acho que o João Teixeira não volta a ter oportunidades, a não ser que haja alguma lesão ou algum imprevisto. E, portanto, acho que o João Teixeira tem aqui, ou se quisermos até tem a oportunidade no jogo com o Santa Clara, se não chegar nenhum reforço, mas é que aí o mercado já está aberto e os reforços podem já chegar, mas de qualquer forma o estágio vai ser só depois, esse tal mini estágio vai ser só depois do jogo com o Santa Clara, e portanto eu acho que esta é a última oportunidade de João Teixeira. Não acredito que ele vá jogar, acho que as dúvidas no meio campo são outras. Quem é que vai jogar, por exemplo, na posição 6? Pablo Rosário ou Varela? Divide aqui muitas opiniões, eu acho que depende muito do que o Porto quer do jogo. O Pablo Rosário até dá bastante rapidez à equipa a construir, como eu digo, ele sai muito, muito rápido, faz passos muito, muito verticais e muito rápidos e até surpreendentes, como muita gente tem dito, mas acho que é mais como central até que ele faz uma grande diferença, porque ele acaba por ser o oposto do Bednarek. O Bednarek é um jogador que gosta de parar a bola e pensar onde vai colocá-la. O Pablo Rosário é mais rápido a sair, se for preciso sair ele com a bola, e portanto acho que é mais a central que ele muda a dinâmica. De qualquer forma, o Pablo Rosário está em crescendo, agora já não tem lugar na defesa, o Porto está na máxima força, e o Varela tem sido intermitente. Ainda assim eu acho que o Varela dá muito jeito ao Porto ali no meio campo, acho que ainda é o titular da equipa, mas fica aqui a dúvida. O Pablo Rosário mudou-lhe os calcanhares, e o Pablo Rosário pode até render aqui um Frolt ou uma hora para descansar, embora eu acho que também está outra dúvida aqui no número 10, se joga Gabri Veiga ou Mora. Penso que o Gabri Veiga já deve ter recuperado, ele já jogou ali alguns minutos com o Alverca, e acho que agora já está, aliás jogou também alguns minutos no jogo anterior para a Taça, portanto acho que agora já está recuperado, e ficamos aqui na dúvida, será que Farioli vai apostar mais no Gabri Veiga ou no Mora? E eu acho que aqui, sendo difícil prever, mas eu acho que aqui está muito dependente de quem ele vai escolher para extremo. Eu acho que se Farioli optar por William Gomes, vai ser Gabri Veiga o número 10, porque é um jogador que defende melhor. Acho que se optar por outra solução, que seria, e acho que não é de descartar já esta possibilidade, que seria o Denis Gul a extremo esquerdo, já tem jogado alguns jogos ali adaptado, acho que será o Rodrigo Mora. Portanto, depende muito de quem vão ser as opções do Farioli, que está limitado porque não vai jogar o Borja Sainz, é por isso também que eu estou aqui a falar sobre mudar os extremos. E depois acho que na defesa não muda nada, o Martim Fernandes deve voltar ao banco, o Alberto Costa já deve estar recuperado, ali na defesa é mais ou menos previsível quem vai jogar, deve ser a defesa do costume, com o Francisco Moura também ia ter que dar à perna toda a defesa, porque vem aí o Tiago Silva que vai mexer ali com as dinâmicas todas. E depois acho que as dúvidas são mais no meio campo e a extremo também, quem é que Farioli vai preferir, se Denis Gul a extremo esquerdo ou PP. E é um jogo que tem então esse lado aliciante, que eu acho que o Samu é a presa preferida do Samu, e acho que há grande expectativa do Samu regressar aos golos. E ele, que apesar de não ter marcado contra o Alberca e ter feito um grande jogo, como muita gente disse aqui, apesar de não ter marcado, e eu senti ali já a frustração nele, como diz o André Franco, que ele fica muito nervoso quando não marca, ainda assim eu acho que ele pode aproveitar os números. Ele tem 6 golos em 5 jogos, ou seja, se ele marcar contra o Aves, fica com 7 golos em 7 jogos, portanto quase que ninguém se vai lembrar que ele não marcou no jogo com o Alverca. E o Samu está a ser muito cobiçado. Eu já não sei se quero que o Samu brilhe neste final de ano ou se fique resguardado até se Farioli deixar no banco, para garantir que ele não saia para a Liga Inglesa, porque pode ser preocupante. Embora pode ser o Samu
a pagar todos os reforços que podem vir depois e pode abrir aqui um mercado incrível para o Porto se sair. E só mais uma nota em relação aos treinos. Hoje eu fiquei a saber qual é que vai ser o cronograma desse mini estágio do Porto e afinal esse mini estágio não chega lá nem a uma semana, acho que vai ser 4 dias, ao que parece, no Algarve. Acho que é pouco tempo, mas sabemos que o Farioli também não é muito dado a quantidade de treinos, é mais a intensidade, tanto que ele dá muitas folgas e trabalha muito a equipa em intensidade e menos em quantidade. De qualquer forma vai ser um mini estágio de 4 dias, como eu digo, como o mini estágio é no dia 6 de janeiro, o Porto deve querer garantir os reforços todos antes desse dia para conseguir um dos objetivos desse mini estágio, que vai ser integrar os reforços e treinar novas dinâmicas. Lembrando também aqui, voltando atrás da entrevista do André Franco, ele também falou sobre isso. Ele disse que o Porto empatou com o Benfica e os adeptos não ficaram muito indignados porque acharam que a equipa estava a jogar bem e confiam na equipa, mas ele a tocar naquele ponto da tática, que o Porto nota-se que tem mudado já alguns aspectos táticos para surpreender os adversários, que já estava a ser muito previsível, e acho que sim, e acho que até é nesse sentido que o Farioli quer fazer também o mini estágio, integrar os reforços e também treinar novas dinâmicas para não ser tão previsível, porque nunca se sabe em que momento da época vai ser preciso, porque a época é uma maratona, altos e baixos, como nós vimos. Depois da primeira paragem de seleções, o Porto perdeu muito o ritmo de jogo, começou a tornar-se tal previsível depois do jogo com o Benfica e portanto conseguiu reinventar-se, e esse mini estágio vai ser essa oportunidade para os reforços e para as novas dinâmicas. E falando então agora do mercado de transferências, o Pietuzewski, penso que já não foge. Todas as notícias dão a entender que o Porto vai ter que ter aqui uma ronda negocial muito longa, mas isso é baseado nas palavras do presidente. Eu interpreto de outra forma as palavras do presidente do Jagiellonia, que parece que ainda por cima é um presidente que vai sair, que está a pouco, não sei se a poucos dias ou poucos meses de sair do clube, e portanto deve querer fazer uma venda também para ficar marcado ali no clube, para ficar marcado na história. Tem essa pressão do jogador, ele não deve querer também esse caso que se vai criar se o jogador não sair, porque o jogador quer ir para o Porto, ainda por cima o Porto tem esse trunfo, ter o Bednarek e o Kivior, e portanto ele vai querer vir, e portanto é quase certo que ele vem. E olhando às palavras dele, as tais palavras que a imprensa, muita da imprensa interpretou como uma dificuldade para o Porto ter que negociar durante bastante tempo, eu acho que é o contrário. Ele diz que há muitos interessados no jogador, que está a negociar vários valores diferentes, mas depois também diz, por outro lado, que o jogador pode até não sair por 12 milhões. Ele a dizer que o Transfer Market não manda nos valores a que ele vai vender o jogador. Pietuzewski pode até sair por menos, tendo até ele dizendo que não é só o valor que se paga, às vezes há cláusulas e outros valores que fazem até com que o valor seja mais alto, e acho que tem aqui dois lados. Um é ele a pressionar o Porto para ver se o Porto paga o máximo possível, dizendo que há muitos interessados. Acho que é bluff, porque como eu dizia, os Tubarões não vão avançar por ele agora em janeiro, a meio da temporada, vão avançar só no fim, e se ele continuar a fazer uma grande época. Portanto acho que além do Porto não deve haver mais ninguém tão interessado. E depois também o facto dele dizer que vai haver bónus e que há outras formas do valor do jogador chegar aos 12 milhões que diz o Transfer Market, acho que é ele a preparar os adeptos para a saída do jogador, e também para os adeptos entenderem que ele saindo por um valor mais baixo do que o que foi anunciado no início não quer dizer que tenha sido um mau negócio. Acho que é isso que ele está a preparar os adeptos. Portanto acho que o Pietuzewski deve chegar a qualquer momento, deve ser anunciado ali por uma verba a rondar os 7 milhões, o que é bom, porque quer dizer que o Porto consegue 2 jogadores por 7 milhões, o Tiago Silva e o Pietuzewski, e agora pode-se virar finalmente para o médio, o tal médio que tem sido tão falado há tanto tempo, e que acho que o Porto sai aqui com uma posição reforçada, pode pagar mais dinheiro. Tem-se falado muito do Mazzokitis, eu tenho dito aqui, é o jogador mais falado, parece-me ser o único rumor assim mais credível. Claro que sabemos que há outros jogadores, o preferido Farioli, Kenneth Taylor, tem sido aqui muito falado também, o Batrakov, que é o preferido daqui do canal, muita gente comenta que prefere o Batrakov, embora eu acho que o Batrakov seria mais para número 10 e ali para o Mora ser falso 9, porque iria roubar lugar ao Mora, ia manter ali o buraco número 8, ia continuar o Porto, ia continuar sem suplente para o Froholt, mas também ia continuar a contar com o Eustáquio, coisa que no vídeo de ontem muita gente a criticar o Eustáquio, a dizer que ele podia sair. Não sei se o Porto consegue vendê-lo, eu acho que o Porto até mesmo que o queira vender, pode esperar pelo Mundial, porque pode ser que se ele se valorize, porque o Canadá vai estar no Mundial, portanto também aqui uma possibilidade. Acho que o Porto tem mais a ganhar em tentar vender o Tomás Pérez, que acho que ele ainda vale alguma coisa, e se ele for até ao fim da época sem jogar, ou se for emprestado a algum clube e também não jogar, pode perder todo aquele valor que tinha do Mundial Sub-20, portanto acho que o Porto podia aproveitar, até porque eu acho que Farioli é aposta de longo prazo, não vai sair no fim da época, e acho que para o Farioli o Tomás Pérez não conta, e ponto, porque o Farioli já falou várias vezes de Tomás Pérez, chegou até a dizer que ele ia ter a oportunidade dele e nunca teve, portanto acho que, e houve oportunidades, tanto quando a equipa rodou na Taça da Liga, como na Liga Europa, e o Tomás Pérez nunca jogou, sendo que o Eustáquio ainda tem esse peso no balneário, que é reconhecido por todos,
é um jogador que podemos dizer que transporta a mística, pelo menos é um jogador experiente, que está ali no Porto há muito tempo e que pode-se valorizar no Mundial. Ainda assim, acho que é útil, mas claro, se chegar a um médio para o lugar do Fraúl, acho que o Eustáquio também pode sair. Agora, não sei o que achas em relação ao Batrakov, porque o Batrakov é um pouco mais ofensivo, é um pouco mais um número 10. O Mazokitis também é um número 8, também bastante... É mais parecido com o Fraúl, eu acho. Portanto, eu acho, levo mais a sério esse rumor. Muita gente a falar do Ruben Neves. Para mim, eu já disse que é o preferido, o meu preferido para médio. Fala-se muito que ele chegue só no fim da época. Agora, ele está em final de contrato. A imprensa chegou a noticiar que ele ia renovar com o Al Hilal, não renovou, portanto acho que é um sinal que pode estar mesmo de saída, e o Porto podia fazer aqui um forcing, um esforço para tentar trazê-lo já em janeiro. Seria uma adição muito boa a este plantel e seria para jogar no lugar do Fraúl, porque o Porto já tem o Pablo Rosário e Varela, portanto, embora o Ruben Neves pode fazer qualquer uma das 3 posições ali no meio campo, e portanto acho que seria um grande reforço. E depois faltava só o extremo, o ponta de lança, porque o extremo já tem o Piatuzewski, que seria o Ricardo Matias. Eu acho que se o Porto conseguir um médio, que não acredito, porque acho que o Porto vai investir bastante no médio, até porque tem dinheiro para isso, mas se o Porto conseguisse mais um médio a um preço baixo, iria contratar um ponta de lança mais caro, que seria o Ricardo Matias, que é o jogador que é mais... que eu acho que é mais credível também como jogador que tem sido apontado ao Porto, embora eu acho que o Porto vai preferir pagar mais por um médio e a contratar um ponta de lança pode ser um jovem mais barato. Ontem falavam do Zaibiri, o Zaibiri do Famalicão, ele é muito jovem, mas o Porto pode apostar assim num jovem, embora eu acho que o Famalicão vai pedir muito dinheiro, como também dizem do Gustavo Sá, que também seria aqui uma possibilidade para o meio campo do Porto, mas que vão pedir muito dinheiro, e por isso que eu também tenho descartado, até porque eu tenho dúvida se ele se adaptava logo ali no Porto de caras, mas seria também uma possibilidade para suplente do Fraúl, do Gustavo Sá. O Famalicão tem bons jogadores, mas o Zaibiri para ponta de lança, e mais uma vez dizendo, não quer dizer que seja o Zaibiri, mas um jogador do perfil dele, um jogador jovem, que tenha muito futuro, porque o Porto assim conseguiria, como o Piatuzewski, poupar um pouco e depois gastar mais no médio. Acho que o Porto ainda vai contratar um jogador por um valor alto. Não foi o Piatuzewski, não foi o Tiago Silva, vai ser o ponta de lança o médio, e eu, não sabendo muito ainda, quase que aposto que é o médio, que será o Mazokitis ou por aí. Também temos o Lars Begovic, também já muito falado aqui. Ontem também sugeriam o André Luiz do Rio Ave, acho que esse aí também é um talento, está a explodir no campeonato, acho que também é um grande reforço. E olhando até ao exemplo do Benfica, que está a contratar no mercado interno, embora o Porto não seja muito, Porto Farioli não é muito adepto de contratar no mercado interno, mas eu acho que o André Luiz é um grande extremo, podia ser também uma boa adição, um jogador que já conhece o campeonato português. Sabemos que o extremo preferido de Farioli seria o Luís Henrique, no entanto, chegando o Piatuzewski, acho que o Porto vira-se para outros reforços, mesmo que o Farioli quisesse mais, acho que não fazia sentido o Porto estar a sobrecarregar posições, sendo que precisa de reforços para outras posições. Lateral esquerdo, acho que não vai avançar. Sabemos que o El Karouani deve chegar no fim da época. O Porto aí vai ter mais concorrência. É sempre arriscado deixar para o fim da época jogadores que já estão na lista agora, mas realmente é complicado. Também é mais difícil negociar em janeiro, como muita gente também comentava ontem. É preciso ter calma, que isto é o mercado de janeiro. Mas o Fariel já disse, é o mercado de janeiro que vai ser bastante louco, palavras dele, e portanto tudo pode acontecer. E sabemos que o Porto a qualquer momento pode aparecer com outro jogador. O Porto negocia muito no sigilo, e o presidente do Jagiellonia também voltou um pouco atrás nas palavras dele, dizendo que é preciso manter o segredo nos negócios. Isto depois de ele já ter falado muito, ele e o diretor desportivo. Pode ter sido também aqui, o Porto pode ter recuado ou ter dito qualquer coisa sobre esse aspecto, eles estarem a falar muito e passar para fora. O Porto não gosta disso nas negociações, e portanto o Porto pode a qualquer momento anunciar alguém que ninguém está à espera, mas sempre nas características destes jogadores que temos falado. Depois temos o Hulk, que seria uma oportunidade, assim como o Alex Telles, na linha de Ruben Neves, que muita gente queria. Eu também seria os meus jogadores preferidos, até porque o Porto, como diz Farioli, e com estes jogadores já conseguiu chegar onde chegou, não precisaria de reforços vêm só dar mais profundidade e alguma mais qualidade. Mas se eles viessem, esses reforços traziam mística, traziam experiência, como traz o Tiago Silva. Essa mescla neste plantel muito de jovens com jogadores mais experientes, acho que ainda tem mais jovens do que experientes, portanto acho que tem lugar mais jogadores experientes, mas acho que vai ser isto que vai acontecer. O Porto vai contratar um ponta de lança jovem e um médio de mais qualidade, que vai ser o reforço mais caro, portanto acho que vai ficar pelos 4 reforços. Esta é a minha previsão, e acho que vai ser mais número 8 do que número 10 o médio, porque se for o número 10 não faz sentido, volta a não haver suplente para o Fraúl, embora tenha o Eustáquio, também pode ser para segurar até ao fim da época, para depois tentar vendê-lo. De qualquer forma, acho que a melhor solução é esta, e depois um ponta de lança jovem. Temos falado aqui das soluções internas, o Zaibiri, o Pablo, também falaram muito do Clayton. O André Luiz é mais extremo, portanto não sei se ainda pode ser possibilidade ou não. E agora também surge uma notícia de um jogador que volta, que regressa, que é o Verón. O Verón, por acaso o Verón, eu fui pesquisar, eu tinha uma ideia que o Verón era um grande talento quando chegou ao Porto. Eu penso até que tinha a ideia que ele tinha jogado, e ele jogou bastante jogos pelo Porto.
Claro que não era titular, nunca brilhou no Porto, mas não sei o que é que aconteceu. Pensei que fosse má adaptação, mas realmente parece que ele no Brasil também foi um flop. Acho até que ele ganhou um prémio qualquer de um jornal de pior reforço do ano no Brasileirão. E portanto é estranho. Acho que ele vai regressar para a equipa B. Também é difícil agora estar a vender um jogador que recebeu o prémio de pior reforço. Agora, também me lembro que o Quaresma em Itália, quando estava no Inter, recebeu o prémio, acho que é Bidão de Ouro, que eles dão o nome, de pior reforço também, e depois no Porto brilhou sempre que regressou ao Porto, e no Besiktas e noutros clubes. Portanto, não é uma sentença. Ele também é jovem, tem 23 anos. Não sei se Farioli vai querer vê-lo na equipa B. Acho que é a melhor solução, porque acho que neste momento o Porto, não sei se o consegue emprestar a algum clube que lhe dê alguma competitividade, ou se vender acho que não consegue. Acho que introduzi-lo na equipa principal também não dá. Acho que ele não iria contar para Farioli, porque Farioli não conta nem com o Alarcón, que será um jogador que era uma aposta pessoal dele, nem de Caramó, que foi um reforço que ele apostou ali no final do mercado de transferências. Portanto acho que o Verón não teria espaço. Mas enfim, não sei o que é que achas sobre o Verón, eu fico aqui na dúvida. Deixa nos comentários o que é que achas sobre esse jogador. Sei que é um jogador que ainda não mostrou nada, mas o que é que achas que se deve fazer com ele? Se ele deve ir para a equipa B, se deve ser emprestado, vendido, se deve rescindir, ou se achas que pode até ser uma opção aqui para dar mais profundidade ao plantel? E também deixa nos comentários mais reforços, mais jogadores que achas que o Porto pode contratar, ou até algum rumor que saibas ou alguma notícia. Podes deixar nos comentários, vou também pesquisar para depois falarmos aqui e debatermos se é ou não um bom reforço, ou até se há alguma notícia na hora que estás a ver o vídeo, pode já haver algum reforço confirmado, porque isto agora vai ser uma coisa de... está por horas o anúncio de novos reforços, ou até por dias, porque é até dia 6 de janeiro que o Porto vai anunciar. E depois temos a tal notícia explosiva de hoje, que eu espero que não se confirme. Eu, no lugar de Farioli, se soubesse desta notícia, se lhe desse um mínimo de credibilidade, para mim Samu não jogava contra o Aves, porque é preciso proteger o jogador, que ainda por cima está no seu melhor momento de forma. Parece que o Tottenham tem 172 milhões de euros para gastar em janeiro, que é uma loucura. E a confirmar-se isto, parece que o principal alvo deles é o Samu, ponta de lança, que é muito cobiçado em Inglaterra, e o que o Tottenham também se pode tentar antecipar um pouco. O mercado de janeiro também é isso, é o que o Porto está a fazer com o Piatowski, que é porque chegando ao final da época, ainda por cima com o Mundial a valorizar, pode haver outros gigantes, por exemplo o Manchester City, um Chelsea, que já mostraram interesse também pelo Samu, a pagar mais, a chegar-se à frente, e o Tottenham pode aqui tentar. Eu não sei se o Tottenham, 172 milhões de euros dá para pagar a cláusula. Agora não sei se o Tottenham está disponível para pagar a cláusula ou se vai querer negociar. Se o Tottenham vier pelo lado negocial, acho que é muito difícil, acho que o Porto não iria aceitar. Agora o problema é a cabeça do jogador. Se o jogador meter na cabeça que quer ir para a Inglaterra, é um problema. O Porto iria ganhar muito dinheiro, e é como eu digo, a partir daí o mercado seria mesmo louco, porque o Porto com 100 milhões no bolso ou algum valor perto poderia fazer um mercado de janeiro quase igual ao de verão. Isso aí seria de facto louco, e poderia contratar jogadores de muita qualidade. Agora acho que perde um jogador que está a subir muito rendimento, que é a referência de ataque do Porto, e acho que seria mau ele sair agora. Sabemos que o Froholt felizmente não pode ser transferido, acho que seria outro jogador que iria ser difícil segurá-lo agora em janeiro. O Porto tem aqui alguns jogadores que eu acho que estão um nível acima do campeonato português, e é muito difícil segurá-los quando o mercado tem interesse. Acho que o Diogo Costa vai ser outro exemplo disso, só que o Diogo Costa já está bem blindado, e pronto, é contar com a blindagem e depois esperar que o Porto consiga continuar a encontrar bons reforços quando vender estes jogadores, que é inevitável, porque o Porto fazendo uma grande época, os jogadores valorizando, fazendo grandes jogos, não há muito como segurá-los. E também isto também é um pouco o ADN do Porto, que foi perdendo também, que é o de formar jogadores. Os jogadores chegam, valorizam, e o Porto vende e vai buscar outros para valorizar. Também é um bocado isto o ADN do Porto. Não sei se concordas com isto, se achas que o Samu até deveria sair, ou se não dás credibilidade a estes rumores. Isto surgiu hoje quase como uma bomba explosiva, que muita gente, muitos jornais e muita comunicação social deu alguma relevância a isto. Não sei se é verdade ou não, mas o que é certo é que parece que o Tottenham tem mesmo esse dinheiro para investir. Agora pode ser que não se vire para o Samu, mas parece que o Samu é a prioridade deles. De resto é isso, deixa a tua opinião nos comentários. Já sabes que eu leio sempre todas e é sempre muito interessante ver a tua opinião. Eu volto amanhã com mais análise, já com a conferência do Farioli de antevisão ao jogo com o Aves. Vamos também falar sobre esse jogo, que vai ser na segunda-feira, e também vamos ver se há mais novidades no mercado de transferências. Está-se a aproximar o dia 1 e a expectativa vai aumentando. Pedir-te também que deixes o like para dar uma força aqui ao canal, que subscrevas o canal se ainda não subscreveste. Vamos chegar à meta de 10 mil subscritores antes do final do ano, vamos ver se conseguimos. E é isso, um abraço e até amanhã.